Olá, alunos, boa tarde. Vamos aí para mais uma aula, Buriti mais História. Só para comunicar a vocês que a partir da semana que vem nós vamos fazer as atividades avaliativas finais, tá? Do terceiro trimestre. Então é importante que vocês acompanhem aí as aulas de História, Geografia, Ciências e respondam, né, as páginas que a professora pede. No final do dia eu sempre mando a correção, porque na prova vai cair as perguntas aí do livro. Então aqueles que já corrigem e fazem bonitinho, no dia da prova será mais fácil de encontrar a resposta, tá bom? Então vocês vão abrir hoje na página 120, nós vamos estudar só esta página e depois vocês vão realizar o estudo do texto da página 123, tá? Então nós vamos pular a página 121 e a página 122. Nós vamos falar um pouquinho aí, descobrindo a história. Ao analisar uma foto antiga, é possível notar que em outros tempos, alguns elementos do cotidiano eram diferentes dos atuais, né? Se vocês olharem em casa, pedirem para seus pais, avós, mostrarem fotos antigas, o que vocês vão perceber? A mobília, as roupas, o tipo de cabelo, até mesmo a cor da fotografia é diferente dos dias atuais, né? Antigamente nós usávamos máquina fotográfica com filme, que aí a gente tinha que revelar, e aí algumas fotos vinham queimadas, né? Então assim, hoje você tendo um celular na mão, você consegue tirar milhares de fotos. Mas os antigos costumam ter mais fotos do que nós, né? Porque a gente no decorrer dos anos, se não revela, acaba perdendo as fotos. E os antigos só tinham esta forma de ter as fotos com a máquina fotográfica, com filmes, né? Que eram revelados e aí ficavam as fotos impressas. Então vamos continuar, ó. As roupas, a postura das pessoas, as técnicas usadas para fotografar e até mesmo as relações familiares podem ter traços em comum e outros diferentes dos atuais. Todos esses elementos podem ser analisados em uma pesquisa histórica, por isso existem muitos tipos de documentos históricos que possibilitam descobrir informações sobre as formas de viver no passado. Então, por exemplo, eu nasci em 1981, então tem aquele tipo de vestimenta, o tipo de cabelo, né? A cor da fotografia, as festas de aniversário eram todas parecidas, então a gente consegue olhar aí e ver através das fotos desses registros, né, feito toda uma pesquisa e é possível ser analisado o tempo daquele momento, daquela foto, daquele documento, ok? Documentos históricos. As fontes históricas são classificadas como materiais ou imateriais, mas existem também outras formas de considerá-las. Por exemplo, as leis e os tratados que foram criados pelos governantes e que orientavam regimes políticos são chamados de documentos oficiais. Esses documentos existem, foram criados por governantes, né? Então eles são considerados documentos oficiais, porque apresentam as informações do ponto de vista de quem estava no poder no momento em que foram produzidos. Mas também existem os documentos não oficiais, que são assim considerados porque expressam pontos de vista de pessoas que não estavam necessariamente no poder. Então, eles não tinham valor, por isso que eles eram não oficiais, tá? Os jornais, as esculturas, as pinturas, as construções arquitetônicas, a música, o cinema, as cartas, os mapas e os livros de gêneros diversos, incluindo a literatura, são considerados documentos não oficiais, ok? O passado também pode ser estudado por meio dos vestígios arqueológicos, objetos que foram produzidos por grupos humanos que ficaram depositados em determinado local, chamados sítios arqueológicos, que nós já estudamos aí, né, nos primeiros trimestres, primeiro e segundo trimestre, acho que foi tudo um contexto, né? Começamos lá no primeiro, segundo e estamos encerrando aqui no terceiro, ok? Então, o que nós temos aqui, ó?
fragmentos de objetos de acervo do Centro de Arqueologia de São Paulo, município de São Paulo, estado de São Paulo, de 2016. Então, aqui, ó, são fragmentos, são pedaços, tá? Do acervo do Centro de Arqueologia. A gente não consegue ler aqui porque é muito pequeno, né? Não vou conseguir enxergar. Mas aqui, ó, tem provavelmente uma data para saber de que época eram essas louças aqui, né? Esses fragmentos, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre os documentos históricos, né, sobre a importância na construção do conhecimento sobre o passado. É sobre esses documentos que a gente consegue saber como foi os nossos antepassados, né? Então, a gente consegue reconhecer diferentes tipos de fontes, né? A época e também as técnicas de interpretação que foram pelos historiadores e também pelos arqueólogos, né? Cada um, quando a gente encontra uma peça, nós não, né? Os historiadores, os arqueólogos, eles precisam ter toda uma interpretação para saber qual era a época, aí de repente um documento, algum dizer, alguma data, alguma coisa, vai possibilitar eles descobrirem de quando foi produzido aquele documento, seja oficial ou não oficial para a época, tá bom? Feito isso, vocês vão lá para a página 123, tá? Ó, eu não vou mostrar porque o meu livro é do mestre, então vocês vão responder aí 3, 4 e 5. Depois eu mando a resposta para vocês, tá? Se atentem bastante a esta página, porque é conteúdo da atividade avaliativa da semana que vem. Depois eu encaminho a resposta para vocês. Um beijo, boa tarde.